Oi, meu nome é Laira. Sejam bem-vindos ao canal Mãe Oncológica. Fui mãe de um anjinho que hoje está no céu e travei essa batalha durante quase 3 anos, né? E a minha estrelinha voltou para o céu, mas hoje eu tenho muitos conhecimentos e muitas coisas para passar para vocês. Vou começar o canal contando um pouquinho da história da Ana Júlia, né? A Ana Júlia sempre foi uma criança muito alegre, muito feliz. Minha gestação foi muito tranquila com ela. Ela nasceu, me trouxe muita felicidade, muito amor. E foram 7 anos muito tranquilos ao lado dela. Ela sempre foi uma criança realmente que todos falavam que ela era diferente, ela era especial. Aprendeu a andar muito nova, a falar também, tinha uma desenvoltura muito linda de ver. E foram 7 anos bem tranquilos mesmo. Até que um dia a gente acabou descobrindo, né, o câncer. Foi quando ela começou a ter sintomas de febre. Ela tinha febre todos os dias, no período da tarde. Toda tarde ela dava febre e a gente medicava, passava. E começamos a levar no pediatra, só que falaram pra gente que era virose, falaram pra gente que era infecção urinária, tanto que ela chegou a tomar antibiótico por um tempo e nada resolvia, sempre continuava. Só que junto com a febre, ela começou a ter uma dor na lombar. A dor foi começando a ficar mais forte e chegamos até trocar o colchão da cama dela, né? Achando que seria por isso que ela estava sentindo dor. Só que a dor foi só piorando. Isso assim, a chegar a um ponto que ela não estava conseguindo mais andar, né? E foi aí que, graças a Deus, a gente encontrou um anjo, porque a gente estava, além de tudo isso, a gente estava no meio de uma pandemia, né? Não tinha vaga nos hospitais, nem público, nem particular, e conseguimos achar um anjo de uma doutora que falou assim, olha, realmente esses sintomas a gente precisa investigar, é necessário internar a Ana Júlia. E a gente conseguiu arrumar uma vaga, graças a Deus, para a Ana. Na época eu estava com quase 8 meses de gestação da Catarina. Foi muito difícil porque eu estava com uma dor na coluna, eu dei problema na coluna, né? Na gestação da Catarina e tava com 2 hérnias e cheguei a ficar muito tempo assim deitada, não estava dando conta. E nisso foi minhas 2 irmãs, né? Ficar com a Ana Júlia no hospital, a Amanda e a Cris, que graças a Deus sempre me ajudaram muito, né? Ali ela ficou 45 dias, né, no hospital. Nisso fizeram uma bateria de exames nela, fizeram um exame de sangue, raio-x, tomografia, ressonância magnética. E nesses exames todos eles começaram realmente a identificar que teria algum problema, né? Foi aí que eles pediram a transferência para a área oncológica, me deram 2 opções, né, do público e do particular. E como a gente estava na época da pandemia, né, eu optei, como tinha o plano de saúde, graças a Deus, eu optei pelo particular por ser quarto individual, né? Porque eu estava muito preocupada com essa questão no hospital que ela foi transferida, foi aí que veio, o doutor pediu uma biópsia e nessa biópsia realmente saiu ali o diagnóstico de neuroblastoma estágio 4, porque já estava em metástase, né? No caso ela tinha ali um tumor na suprarrenal. E esse tumor, o câncer já tinha espalhado para outras áreas, que foi a medula óssea e o crânio, uma massa no crânio também, né? Me deram, de fato, o diagnóstico e a Ana Júlia já teve que começar já a quimioterapia de urgência. E foi aí que começou toda a batalha, né? Toda a luta, porque, como vocês sabem, eu tive muitos problemas com a justiça. Na primeira quimioterapia, o plano de saúde já negou uma medicação. Então foi um desespero, porque eu estava totalmente perdida, não sabia para onde correr, não sabia o que fazer, não sabia para quem pedir ajuda. E o meu amigo, o Alan, ofereceu, né, me ajudar, me pediu para ir atrás da negativa. E foi nisso que a gente conseguiu ali, a gente pegou, entrou com o processo
e precisou pagar a medicação. Graças a Deus, na época, minha irmã tinha um dinheiro guardado, me emprestou, e a gente conseguiu pagar a medicação para Ana Júlia conseguir começar de urgência. Porque o primeiro dia ela já tinha perdido porque a gente não sabia o que fazer em relação ao plano, né? Por conta dessa negativa que foi um susto muito grande. E nisso foi aí que começou tudo, né? A Ana Júlia começou as quimioterapias. Foi um momento muito difícil, porque eu não podia estar de fato ali perto com ela por conta da gravidez, né? De tudo que estava acontecendo. Ela foi muito forte, realmente muito forte. Quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, foi muito complicado para mim. É muito difícil, sabe, você explicar para uma criança um diagnóstico de câncer, né? De uma doença assim tão agressiva. Eu tentei levar da melhor maneira possível, né? E a Ana Júlia sempre foi muito forte, muito... Desde pequena ela sempre me entendeu muito, a gente sempre teve uma conversa muito aberta, né? Entre nós duas. E nas quimioterapias foram bem difíceis, ela ficava muito enjoada, ela ficava de olhos fechados, né? Porque sentia muito enjoo, vomitou muito, bastante. Foi complicado porque já nas primeiras quimioterapias eu conversei bastante com ela, porque a questão da queda do cabelo era muito complicado lá no início para ela. Ela era muito apegada, sempre foi muito vaidosa, gostava de pintar as unhas, de arrumar cabelo, de se vestir. Desde pequena gostava de escolher as próprias roupas, né? O que ela ia usar. Então foi muito difícil. E quando começou a cair, né, os cabelos ali, de fato, foi um choque, porque ela começou a ver no travesseiro, começou a ter bastante cabelo no travesseiro. Aí ela começava a puxar assim e caía tufos na mão dela. Tem até um videozinho que ela aparece ali puxando e falando: olha, gente, parece nada, né? E assim ela foi aprendendo a lidar, foi conversando bastante com ela, explicando que a gente poderia comprar perucas, né? Tentar outras perucas de cores, a gente foi oferecendo, né, pra ela. De início, ela já quando começou a cair, ela quis cortar bem curtinho, né? Só que não durou muito, porque quando cortou curtinho, logo em seguida foi a época que começou a cair bastante mesmo. O cabelo dela, assim, realmente foi caindo muito. Aí ela mesma chegou à conclusão que ela queria raspar. E aí fizeram um corte no hospital. Ela tava com a minha irmã, Cris, né, lá. E eu tava em casa, já no finalzinho da gestação, quase para ganhar a Catarina. E foi muito complicado, né? Eu senti muito, fiquei muito emocionada. Até porque eu tava grávida, então eu sentia, né, muito mais. Foi um período muito difícil. Mas a Ana Júlia sempre foi tranquila, sempre deu muita força pra gente, né? A forma dela levar, dela lidar com toda a situação, acabava que ficava mais fácil pra gente, né? Pra suportar todo esse processo que já estava tão dolorido, né? A Ana Júlia sempre levou muito bem, né? Então ela sempre tranquilizou mais a gente, ela sempre suportou muito bem, nunca foi assim de ficar reclamando. Foi um período bastante difícil nesse início, né? Porque ela passou 45 dias internada até ter realmente o diagnóstico. E quando teve o diagnóstico, ainda veio mais um período por conta da quimioterapia. Porque como o câncer da Ana Júlia era um câncer muito raro e agressivo, a quimioterapia é aquela mais forte, né? A quimio vermelha e laranja, e acaba que foi um período muito grande. Quando ela saiu do hospital nessa primeira quimioterapia, eu lembro até dela dar uma... Eu acho que foi mais ansiedade, sabe? Porque ela dizia que estava com medo de não sair, né? Porque ela já estava tanto tempo ali dentro do hospital que ela gerou uma crise muito grande. E nesse dia
Foi toda a família na porta do hospital, né? Recebeu ela ficou muito feliz. Eu lembro que ela estava ainda cheia de cabelinho nesse dia da primeira químio. E foi muito legal, assim, ela voltou para casa, mas aí vinham os problemas, né? Porque em casa ela vomitava muito, ela se sentia muito nauseada. Aí vem aquela mudança, né, de vida, porque acaba que a alimentação tem que mudar, né, da pessoa com câncer, tudo tem que mudar. Então foi assim um baque. A gente ficou muito perdida na época. Como estava ali na pandemia, eu não tive muito contato com outras mães, né? Não tinha, que eu acho muito importante essa troca, né, de dúvidas. Então a gente ficou super perdida mesmo, assim, meu Deus, né, o que vamos fazer agora, o que vamos fazer agora, porque é tudo muito novo. Então ela voltou para casa, a gente foi aprendendo, né, qual alimentação oferecer para ela, como a gente, essas questões de tentar diminuir o enjoo dela, né, para ela conseguir comer. E graças a Deus, assim, eu considero que a Ana Júlia tinha um apetite maravilhoso, né? Também é uma taurina que ama comida, sempre foi assim. E ela conseguiu manter muito bem, né, a alimentação dela, tanto que é, ela foi perder mais peso só no final do tratamento mesmo, né? No início ela se manteve ali no peso dela, sempre foi graças a Deus, nunca tive esse problema com a alimentação. E aí por isso, aí começou a vir as químios, né? As químios essa primeira foram 5 ciclos e cada ciclo de 6 dias. Então 6 dias recebendo quimioterapia e no final ela ganhava, se ela estivesse bem, tudo certo, os exames, ela ganhava alta e vinha para casa se recuperar durante mais ou menos umas 2 semanas, e aí vinha o próximo ciclo. Nisso tudo, a Ana Júlia teve a questão da perda, né, do cabelo, que eu contei para vocês que foi bem difícil, que eu tive bastante que conversar com ela. A questão também de contar para ela, né, sobre a doença. Foi muito, muito complicado. Mas a Ana Júlia, eu sempre, como todo mundo dizia que ela era diferente, realmente ela tinha um entendimento muito grande, e eu considero assim, além da idade dela mesmo, né, que ela teria que ter. E então eu chamei ela para conversar, né, contei para ela que ela tinha uma doença, que essa doença era grave, né, que era bem difícil, assim, mas que com o tratamento, com as medicações, seguindo o que o médico falava, ela poderia se curar. E conversei com ela e falei que precisava muito também que ela ajudasse, né, no tratamento. A Ana Júlia tinha alguns medos que foram bem difíceis, né, de lidar, e um que realmente foi o mais difícil era a questão do pânico de agulha. Foi muito complicado, porque ela não gostava realmente de furar. A partir do momento que a gente colocou a PIC, né, porque quando diagnostica ali o câncer, eles colocam uma PIC que é como se fosse um acesso permanente, né? Na maioria das vezes você vai ver no braço da criança, aqui num dos 2 braços ou aqui no peito. Às vezes tem aquele semi-implantado, né, que você vê só um calombinho, ou às vezes semi-implantado não, totalmente implantado. E o semi-implantado que sai as vias para fora, que a Ana Júlia já teve também, que se chama Hickman, né? E foi aí desde então que colocou, né, o acesso à PIC, e a gente tentou ao máximo possível reduzir as furadas, porque tinha muitas vezes também que nas internações, vamos supor, se dava alguma bactéria ou algum fungo, que é uma coisa normal em um tratamento de câncer, porque os níveis da taxa de sangue vão embaixo. Então qualquer coisa, a criança realmente já pega uma bactéria, ou o adulto também, né, no mesmo caso, e
com frequência acabava acontecendo de ter uma bactéria, e aí vinha o exame que a gente tinha que fazer pela PIC e fora da PIC também, para saber se a bactéria não tinha entrado pela PIC, né, gente? Porque o manuseio ali hospitalar também gera essas bactérias. E aí era um terror, né? Meu Deus, era assim, a gente tentava ao máximo acalmar ela, tentava, né, negociar com ela, às vezes falava, ai, Ana Júlia, vamos, se você aceitar assim, ficar mais tranquila, vamos comer alguma coisa, vamos em tal lugar. E tentava de alguma forma ser um pouco menos traumático para ela, né? Confesso que muitas vezes a gente não entende, porque quem não tem esse pânico às vezes acha que é uma frescura, e hoje eu digo aqui para vocês que não é, gente. Pânico de agulha é real e a gente realmente precisa tentar o mínimo possível, né? Expor a criança a isso, a não ser quando necessário, porque eu conversava muito com ela. Quando realmente o médico me falava, olha, Laira, a gente precisa fazer porque é isso, a gente precisa fazer o exame, então eu conversava com ela e tentava explicar sempre para ela. A Ana Júlia sempre fez muita questão de saber o tratamento dela, tanto que ela pedia pro médico que não saísse do quarto para falar as coisas para mim, que falasse na frente dela, porque ela sempre queria saber. Ela sempre ficou muito ligada às coisas, tanto que ela sabia o que tinha que fazer, como manusear. Muitas vezes ela falava para a tia, né, para a enfermeira que cuidava dela, ela falava, olha, tia, tem que limpar aqui primeiro, viu? Tia, não vai botar a luva, não. E assim, ela sempre foi muito ligada a isso, né? E aí conversei muito com ela para ela tentar passar por cima disso, mas até o final foi bem complicado. Teve a questão também de comprimido, né, que eu acredito que muitas mães podem ter esse problema também, que tem algumas medicações que é apenas comprimido, que não pode diluir, que tem que tomar inteiro. Então a Ana Júlia tinha muito problema, gente. Foi de pouquinho em pouquinho que ela foi aprendendo, no final ela já estava sabendo tomar sozinha, graças a Deus. E nisso a gente foi travando, né, essas batalhas do dia a dia, né, da mudança de rotina. Toda semana a gente precisava ir lá no consultório, fazer avaliação, ver o curativo da PIC, que tinha que trocar sempre de 15 dias, fazer exame de sangue, porque o acompanhamento, né, precisa ser realmente direto. Então a nossa vida começou a mudar, né? Agora, a Ana Júlia começou a não frequentar, né? Desde a pandemia ela não frequentava mais as aulas, e quando veio a doença realmente afastou totalmente ela, porque como o quadro dela era mais agressivo, ela precisava ter esse acompanhamento tão de perto, né? E acabou que ela teve, que foi uma dificuldade muito grande, a questão da escola, né? Porque realmente não tinha tempo e não consegui uma escola que tivesse esse olhar carinhoso, né, de como atender uma criança que não consegue frequentar. Na maioria das vezes eles passam material, um monte de folha que você precisa fazer com a criança, só que muitas vezes a Ana Júlia passava mal, então ela vivia enjoada. Então muitos momentos eu optava por ela não ter que esquentar a cabeça com isso, né? Tentar se concentrar mais no tratamento mesmo, em ficar bem, do que nas tarefas, né? Nisso a gente foi conseguindo levar, conseguindo mudar, né, muita coisa dentro de casa, se adaptando. A limpeza teve que ficar mais frequente, né, de outra maneira. Os alimentos para ela, lavar de outra maneira também, né? Então, mas a Ana Júlia foi se adaptando muito bem. Ela gostava, sempre ficava feliz, a gente ia no consultório, ela tinha as amizades lá, o doutor José Carlos, que ela amava de paixão, né? Assim, sempre gostou muito dele, falava meu doutor. Então,
ela foi se adaptando como ela podia, né? E quando a gente tinha espaços onde ela estava bem, a gente tentava levar ela em alguns locais para tirar um pouco o pensamento e a cabeça só daquele ambiente hospitalar, né? Só dessa questão assim de sempre no tratamento e remédios. E a Juju se divertia bastante, gostava também de fazer os vídeos dela, mas quando acabou acontecendo dela ficar careca e ela ir ficando um pouquinho mais velha, ela foi tendo já mais um receio de aparecer, foi ficando mais com vergonha, né, das câmeras. Ela sempre gostou muito, mas ela acabou ficando um pouco mais reprimida nessa questão, né? E a gente tentava conversar bastante com ela. Apesar de tudo isso, a Ana Júlia manteve assim a vaidade dela, sempre fazendo as unhas, né? Sempre querendo se maquiar, começou a fazer tutorial de make, que foi aí que ela viu uma paixão, né, pelas makes dela, que sempre gostou muito, fazia maquiagem artística, né? Assim, e era uma luz, né? E sempre teve essa forma dela de tratar, né? Então, ia pro hospital, a gente sempre tentava arrumar brinquedos, né? Essas coisas para ela se distrair. Gostava muito de Lego, de slime. A gente sempre tentou encontrar maneiras dela se sentir melhor naquele ambiente, né? Dentro do hospital, de fato. E veio todas as quimioterapias e logo em seguida veio a cirurgia da Juju. Na cirurgia foi uma cirurgia assim, não tão demorada, era para demorar mais, me falaram até 4 horas, foi uma cirurgia de mais ou menos 2 horas e pouco. Graças a Deus, gente, o tumor ele estava inteiro, foi retirado completo, não pegou nada ali, não ficou nenhum resquício. Foi um tumor de 12 centímetros, né? A cirurgia foi um sucesso. Fiquei muito ansiosa, ela também ficou muito ansiosa. Conversei bastante com ela para explicar a situação, né? Que tinha que tirar o tumor para ele não continuar ali, né? Aumentando. E ela entendeu muito bem, mas mesmo assim ficou muito ansiosa, né? Com toda a situação, né? Da cirurgia mesmo. Tive ao lado dela, acalmei ela, entrei na sala com ela. Foi um momento assim muito emocionante para mim. Chorei muito porque é muito difícil, né, você entrar dentro de uma sala cirúrgica, entregar o seu filho ali nas mãos dos médicos e esperar o melhor, né? Porque a gente sempre quer estar ali. Mas graças a Deus foi muito tranquilo. O doutor Fábio, o cirurgião, foi assim um anjo. Fez uma cirurgia muito tranquila com a Ana Júlia e foi um sucesso, né? Conseguimos retirar o tumor. Nisso, na retirada do tumor, logo em seguida veio o transplante de medula. O transplante, na época, aqui em Brasília, a doutora estava de licença maternidade. A única doutora de transplante infantil, que é a doutora Simone, estava de licença. E a gente precisou levar ela para São Paulo, pro Samaritano. Imagina, ainda no meio da pandemia, né? Colocar ela em contato, vamos supor, em avião lotado, ela com os níveis do sangue ali lá embaixo, foi uma coisa muito assim nova e que deixou a gente muito ansioso, né? Mas deu tudo certo. Na primeira parte do transplante foi a minha irmã e o pai da Ana com ela. Eu tava com a Catarina bem pequenininha ainda mamando, eu não pude ir, né? Foi mais ou menos 30 dias. E foi um período muito difícil, porque até então eu nunca tinha ficado 30 dias longe da Ana Júlia. Dessa forma, assim, sem poder ver ela, sem chegar perto dela. Então foi muito sofrido. Ela me ligava muito, chorava muito pra mim, falava que tava com saudade. Eu também senti muito, né, muita saudade, chorava pra ela. E foi um período, assim, muito desafiador. O transplante é muito agressivo. Quando ela voltou, foi um misto, né, de emoções, porque ela chegou bem no aniversário dela, dia 17 de maio, acho que ela chegou um dia antes.
E a gente conseguiu fazer uma festinha para ela, onde ela comemorou aqui. Eu fiquei muito feliz. Ela estava bem debilitada por estar muitos dias sem comer, já também no transplante, né? E nós comemoramos muito, né? Graças a Deus, assim, foi uma sensação muito boa de poder estar perto uma da outra, porque a gente não sabia se ia dar certo dela chegar a tempo do aniversário dela, que era o que a gente queria, né? Tá junta nesse dia. E graças a Deus deu tudo certo e a Juju chegou.